Boa noite a você que está aqui na igreja, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, Facebook, no YouTube. Nós estamos dando prosseguimento à nossa série de 9 temas, hoje é o 8º. Estamos quase encerrando aqui essa série de temas que eu intitulei como O que você precisa saber antes do fim. É quase senso comum, pelo menos entre os cristãos, isso é bastante óbvio, que Cristo está voltando, que em breve Cristo voltará, que estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo, mas não basta saber isso, né? Não basta saber que a volta de Cristo é certa, que Ele mesmo empenhou sua palavra nisso, já estudamos o assunto. Jesus foi muito claro em dizer que iria preparar lugar para nós e que quando estivessem prontos esses lugares, Ele voltaria, e Ele voltará. Não basta saber disso, temos que saber o que fazer para estar preparados. Primeira coisa, nessa série já entendemos, e eu creio que todos aqui deram esse passo, é aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. E aprendemos outras coisas mais que eu vou deixar para recapitular no próximo e último tema da série, o 9º tema. O tema de hoje, no tema de hoje eu vou contar com a ajuda aqui de uma amiga. Toda noite aqui, todos os estudos, né? Eu peço aqui que uma irmã da igreja, até para quebrar um pouco, né, a monotonia da voz masculina aqui, eu sempre peço que uma irmã da igreja faça as leituras bíblicas, juntamente comigo. E hoje teremos aqui uma jovem, a Ana, ela será a minha auxiliar aqui nas leituras bíblicas, né? E eu estou muito contente que ela vai participar conosco, filha da Ariane, do meu colega, pastor Vinícius. Ela será então a leitora oficial dos textos desta noite. Eu quero começar com uma pequena história, antes de revelar o tema para o nosso estudo de hoje. Imaginem 2 capitães de navio. Quem sabe ali por aqueles rios, grandes rios do Amazonas. E esses 2 capitães, eles recebem ordens e um mapa para começar a navegação. Eu vou chamar o primeiro capitão de capitão número 1, ok? Então, o capitão número 1, ele recebe um mapa hidroviário, né? E é dito para ele o seguinte: olha, capitão, você siga esse mapa, vá se orientando aí pelo mapa. Quando chegar a esse ponto aqui marcado no mapa, você pare o barco e aguarde que alguém vai encontrá-lo para lhe dar mais informações a fim de que você possa concluir a viagem. Ok? Então, o capitão número 1 pega o mapa e segue viagem com o seu barco ali pelos rios do Amazonas. Quando chega no ponto marcado no mapa, ele para o navio e aguarda a chegada de alguém com mais informações. Capitão número 2, ele recebe as mesmas orientações. Capitão, aqui está o mapa, e neste ponto aqui do mapa você deve parar e aguardar que alguém chegue para lhe trazer mais informações para você completar a viagem. O capitão 2 começa a viagem, seguindo o mapa, mas quando ele chega àquele ponto marcado no mapa, ele pensa assim: eu já tenho experiência suficiente como capitão, eu já tenho o mapa, para que esperar por esse outro indivíduo aí, né? E ele segue a viagem sem parar no ponto indicado. Pergunto a vocês, e a você que está acompanhando também a transmissão, ou a gravação depois, qual foi o capitão mais obediente ao mapa? O capitão número 1 ou o capitão número 2? Me digam. Qual foi o capitão mais obediente ao mapa? O capitão número 1, que parou no local em que o mapa dizia para parar? Ou o capitão número 2, que não parou no local em que o mapa ali estava assinalado para parar? Obviamente que foi o capitão número 1, porque o mapa orientava aquela parada. Com essa história na mente, o tema de hoje, Deus ainda fala, o dom de profecia. Então, com essa história na mente, vamos mantê-la aí na nossa memória até o fim, e você vai entender por que comecei com ela, ok? Deus ainda fala, e é muito importante saber, antes de Cristo voltar, que Deus não nos abandonou. Pensa comigo, em todo momento especial da história do povo de Deus, o Senhor sempre suscitou um profeta ou uma profetisa para orientar seu povo. Vamos recapitular alguns? No tempo do dilúvio, ou antes um pouco dele, né?
quem foi o profeta que Deus usou para pregar, para convencer e converter pessoas? Foi o Noé. Pouco tempo depois, a nação de Israel estava muito apostatada. Não, volta um pouquinho ainda. Depois do dilúvio, não naquele momento que eu estava contando, já vou chegar nele, algum tempo depois do dilúvio, o povo de Deus é levado cativo para o Egito, e Deus usa novamente alguém para libertar o povo e trazer orientações do céu para esse povo. Quem foi? Quem? Moisés, o profeta do Êxodo. Aí sim, tempos depois, a nação de Israel, já estabelecida em Canaã, começa a apostatar, assume lá um rei manipulado por uma rainha pagã chamada Jezabel. A situação estava muito complicada, um reino paganizado, pecado para todo lado, a falsa adoração, a falsos deuses, e Deus usa um profeta também para promover uma reforma espiritual. Quem foi? Elias. Muito bem, vocês estão indo bem na prova aí. Elias. E o tempo passa, e nós encontramos nesses períodos de queda e revamento, vários profetas e profetisas que Deus usou para ajudar seu povo, para reconduzir seu povo para o caminho. Mas eis que chegamos então à época mais aguardada nas profecias do Antigo Testamento. Vários profetas anunciaram esse momento. O Messias estava para iniciar seu ministério. Qual foi o grande profeta que Deus usou para preparar o caminho do Senhor, para ser o precursor do Messias, do Cristo? Quem foi? João Batista. E agora estamos na iminência de outro grande evento, anunciado pelo próprio Messias, a sua segunda vinda. Será que Deus deixaria o seu povo sem orientações para terminar a viagem? Parece que esse não é o padrão de Deus, né? Deus, ele sempre usou pessoas especiais para trazer orientações especiais. Algumas dessas pessoas escreveram partes da Bíblia, como é o caso de Moisés. Outras não, como é o caso de Noé e de João Batista. Então já deixo com vocês uma orientação, uma explicação, que é a de que existem profetas canônicos e profetas não canônicos. Canônicos são aqueles que escreveram parte do cânon, que é a Bíblia. Cânon quer dizer régua, é a medida de todas as coisas, nossa regra de fé e prática. Profetas que escreveram partes do cânon da Bíblia são os canônicos. Moisés, Isaías, Jeremias, João, Paulo e tantos outros. Os profetas não canônicos são os que não escreveram coisas que ficaram registradas no cânon, na Bíblia. E temos vários também. Nós temos Natã, aquele que repreendeu Davi e o convidou ao arrependimento. Nós temos Hulda, nós temos as filhas de Filipe, porque Deus não faz acepção de sexo no que diz respeito ao dom profético. Ele usou homens e mulheres. Nós temos João Batista como um profeta não canônico. Mas eu pergunto, será que os canônicos são mais inspirados do que os não canônicos? Não. É o mesmo grau de inspiração. Porém, alguns, como eu disse, tiveram seus textos registrados. E porque estão aqui, são a nossa regra de fé e prática. Autoridades diferenciadas, propósitos diferenciados, mas o mesmo espírito, o mesmo grau de inspiração. E, portanto, temos que considerá-los a todos como presentes de Deus. Deus ainda fala. E se Ele falou para o nosso tempo, eu quero muito saber o que Ele falou. Porque eu quero estar pronto para o novo êxodo. Eu quero entrar na nova arca. Eu quero ser salvo e quero que os meus também sejam. Então, o que você precisa saber antes do fim a respeito disso? Que Deus não abandonou a sua igreja. Que Deus continua abençoando essa igreja com luz suficiente para que cheguemos a Canaã celestial. Ana, vamos começar então por 1 João capítulo 4, verso 1. Depois eu vou ler aqui na minha Bíblia Mateus capítulo 24, verso 24.
E a Ana vai depois ler Efésios e eu vou ler Joel. Vamos intercalando aqui então a nossa leitura. Devemos crer em qualquer um que se diz profeta? Veja bem, profetas existiram. Agora, pelo fato de que existem profetas, nós temos que aceitar qualquer um que se diz profeta? Será que isso não seria um perigo também? Vamos ver o que diz um profeta bíblico, canônico, que é o apóstolo João. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem o espírito para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Portanto, segundo o apóstolo e profeta João, não devemos dar crédito a qualquer espírito, qualquer um que diga falar pelo Espírito Santo. Por quê? Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. E até hoje existem muitos, né? Então, como prová-los? Porque ele fala, façam prova. Pela régua, pelo cânon, a Bíblia é quem deve prová-los. Nós vamos ver aqui mais detalhes sobre isso, mas mantenha somente isso, né? Que não é para aceitar. Dois perigos que nós temos que evitar, dos quais temos que correr. Primeiro, rejeitar de início, a priori, qualquer profeta. Vai que você está descartando o de Deus. E o outro extremo do erro é aceitar qualquer um que se diz profeta, porque você pode estar sendo enganado, aceitando um falso profeta, uma falsa mensagem. Façam prova. Como? Pela Bíblia. Nós faremos essa prova hoje. Vamos ver aqui os critérios, e assim você vai sair deste culto, deste estudo, preparado para não mais ser enganado. E para não descartar aquilo que é realmente de Deus, tá bom? Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus, no contexto da volta dele, dos últimos eventos, ele disse isso aqui também, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por que se possível? Porque se nós estivermos preparados, bem fundamentados na Bíblia, não seremos enganados. Porém, se não fizermos isso, poderemos cair nesses enganos. Até porque, segundo o texto, aqui segundo as palavras de Cristo, poderá haver até milagres, falsos milagres, sinais miraculosos. E aí, como eu disse já no estudo anterior, vamos seguir nossos sentidos, que podem ser enganados, ou vamos nos fundamentar na palavra de Deus? Vamos confiar na revelação de Deus. Vejam como pode ser perigoso isso, né? Se nós nos deixarmos levar pelos sentidos, pelas emoções e por aí vai. Haverá também o dom profético, o verdadeiro dom profético nos últimos dias. Efésios capítulo 4, versos 8, 11 e 12. Ali Paulo, um profeta de Deus, ele nos dá uma pista sobre isso. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O 12 também foi lido? Sim. Ok. Entre os dons que Jesus deixou para a sua igreja, a fim de que ela fosse edificada, aperfeiçoada, santificada, preparada para a volta de Jesus, estão ali os dons de apóstolo, né? De mestres, ensinadores e também, você percebeu o que aparece ali? Profetas. E o mesmo Paulo disse, até que todos cheguemos à plena, né? A plenitude. Essa plenitude se refere à volta de Jesus. Portanto, esses dons permanecerão até a volta de Jesus. Nunca haverá um tempo, antes da volta de Jesus pelo menos, em que não precisaremos de apóstolos, em que não precisaremos de professores que ensinam a palavra, pregadores e também profetas. Então esse texto aqui de Paulo já nos indica que Jesus deixou para a sua igreja vários dons, entre os quais o de profecia. Aqui em Joel capítulo 2,
Você que está em casa ou aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, se tem uma Bíblia perto, participe conosco, ainda que esteja no celular, mas vamos ter contato com a palavra de Deus. Abram todos aí em Joel capítulo 2, que é um capítulo bem interessante. Nos versos anteriores aqui aos que eu vou ler, ele está falando sobre o tempo do fim, né? E quando ele inicia aqui o verso 28, dizendo assim, e acontecerá depois disso, é o tempo do fim mesmo. Acontecerá depois disto, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí ele fala de alguns sinais que tem que ver com o fim do tempo mesmo, né? Com o tempo do fim. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enfim, no contexto do tempo do fim, o profeta Joel vê o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre as pessoas e os idosos tendo sonhos proféticos, jovens tendo visões proféticas, e essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Portanto, sim, nós temos respaldo bíblico para entender que no tempo do fim, o dom profético permaneceria com o seu povo, com o povo de Deus. Mais algumas informações importantes aqui. Como distinguir o falso do verdadeiro profeta? Aqui, Ana, eu vou só ir citando os textos, tá bom? Daqui a pouco eu te passo mais alguns aí para a leitura. Primeiro, nós não temos que provar, então vamos prová-los, né? O profeta de Deus, ele crê na encarnação de Jesus, e os textos estão todos ali entre parênteses para você conferir depois, tá bem? Se você encontrar alguém que se diz profeta, mas não aceita que Jesus é Deus encarnado, que é Deus que veio à terra morrer pelos pecadores, plenamente Deus, plenamente humano, se esse profeta não aceita essa verdade básica do cristianismo, descarte-o, não vem de Deus. Como que um profeta de Deus poderia rejeitar uma das coisas mais profundas, lindas e importantes da palavra de Deus e da história da humanidade, que é o próprio Deus ter vindo à terra para morrer pelos pecadores? Negou Jesus como Deus a Deus. Esse não vem de Deus. Redundâncias aqui para deixar bem enfatizado. Segundo ponto, pelos seus frutos, a vida e as atitudes do profeta têm que condizer com a sua pregação. Então, não posso citar um profeta que, por exemplo, bate na esposa em casa, um profeta que trapaceia nos negócios, um profeta que come o que Deus não disse para não comer, um profeta que se rebela contra a palavra de Deus em coisas que estão bem claras aqui. Não dá para aceitar uma pessoa dessa como profeta de Deus. Então não é que sejam pessoas perfeitas. Mesmo os profetas bíblicos tiveram momentos de fraqueza, momentos de vacilos, né? O próprio Elias, o gigante Elias, teve um momento que ele escondeu com medo da rainha. Eram seres humanos, mas eram pessoas que buscavam a Deus de todo o coração e devem viver à luz dos ensinamentos bíblicos e que tenham uma vida de intimidade com o Senhor. É o mínimo que se pode esperar de um profeta. O que mais? Suas profecias se cumprem. É outro mínimo aqui, né? Como pode ser de Deus e falhar ao anunciar alguma coisa? Não quer dizer que só porque cumpriu uma profecia dessa pessoa, porque o diabo também dá seus chutes, né? Também é um matemático, é um prognosticador, né? Ele pode acertar algumas coisas, mas não acerta todas. Só Deus conhece o futuro. Mas, se o tal do profeta anunciou alguma coisa e ela não se cumpriu, adeus. Havia uma máxima aí no mundo evangélico um tempo atrás que dizia assim, né? 1000 passará, 2000 não passará. Ouviram essa? Faz 22 anos que essa profecia não se cumpriu. Mas todo mundo que falou isso continua por aí, ou boa parte deles, né? Nós tínhamos que cobrar essas pessoas, né? Escutem a profecia tal lá, né? Alguns já anunciaram data para a volta de Jesus. Nós sabemos pela Bíblia que ninguém sabe o dia nem a hora. Os tempos pertencem a Deus, como diz Atos, lá no comecinho do livro. Então, se aparecer um profeta marcando data para a volta de Jesus, descarte na hora. Porque Jesus mesmo disse que ninguém sabe, não nos compete saber. Então,
anunciou algo, não se cumpriu, de acordo com Moisés em Deuteronômio, Jeremias 28:9, é falso profeta. Os judeus nunca erram. Mais um, seus ensinamentos não desviam o povo da Bíblia, como está em Deuteronômio 13, 1-3. Se a mensagem do profeta não estiver de acordo com a Bíblia e levar as pessoas a crer em coisas que não estão na palavra, rejeite o tal profeta. Gente dizendo que o chip é a marca da besta, desviando o povo da verdade sobre a marca da besta. Não vou ter tempo aqui de explicar esse assunto. Se você que está me acompanhando não conhece esse assunto, quer conhecer um pouco melhor, procure um pastor da igreja adventista mais próxima de você, ou um ancião da igreja, um líder. Peça um estudo bíblico e com certeza essa pessoa, esse pastor, esse ancião, vai fazer isso com muita alegria, tá? Então não tenho tempo aqui de explicar, mas só vou mencionar isso. Anunciou que a marca da besta é um código de barras, é a vacina. Gente, está totalmente fora do contexto bíblico. Não aceite essa mensagem. Não vem de Deus. Se fosse assim, a marca da besta já teria sido um monte de coisas, né? Quando eu me tornei adventista, nos anos 90, era o código de barras. Aí essa tecnologia foi sendo superada, depois veio aí o QR Code, veio chip, e cada vez que muda a tecnologia, muda a definição de marca da besta. Me lembro uma vez que quando as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, do World Trade Center, foram derrubadas no atentado terrorista, alguns pregadores dizendo assim, agora se cumpriu parte da profecia de Daniel capítulo 8. Como assim? Os 2 chifres do carneiro foram quebrados. Quê? Como diz os jovens, né? What? Os 2 chifres do carneiro são as torres gêmeas? 2 prédios? Não tem nada a ver. É só você terminar de ler o capítulo. O próprio Daniel, o anjo que estava revelando para Daniel a visão, né? O próprio capítulo traz a definição do que são os chifres. Então, se esse profeta começa a falar umas abobrinhas dessa, não pode ter vindo de Deus, né? De jeito nenhum. Mas como que eu vou saber disso? Ah, que bom que eu já tinha estudado Daniel, né? Que bom que eu já conhecia Daniel capítulo 8. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vacinado fica contra as falsas profecias, contra as fake news escatológicas, né? Leia a Bíblia, estude a Bíblia e você não será enganado. Obedece à lei de Deus. Estamos ainda falando do verdadeiro profeta, certo? Em contraste com o falso. Obedece à lei de Deus e fala guiado pelo Espírito Santo, como dizem ali os textos de Isaías 8 e 2 Pedro 1. O mínimo que se espera de um profeta é que ele viva de acordo com a suprema revelação de Deus, do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, alguns exemplos aqui para vocês. A Bíblia ensina que os mortos, já estudamos isso, estão inconscientes até a volta de Jesus. Um estado de não existência até a ressurreição. Aí vem um tal de profeta dizendo, eu tive uma visão em que eu estive no céu e conversei com as almas dos mortos, eu fui até o inferno, e nós já estudamos que o inferno não existe neste momento, não do jeito que as pessoas pensam. O lago de fogo, após o milênio, sim, está reservado para os ímpios, para Satanás e seus anjos. Mas neste momento, a morte é sono, como a gente viu no último estudo. Se você perdeu, estão todos na playlist aqui do canal da igreja e no meu canal também no YouTube. Antes do fim, é o nome da playlist. Profeta dizendo que teve visão do céu, visão do inferno. Não aceite. Isso não é bíblico. Conversou com pessoas mortas. Como assim? A Bíblia condena a necromancia. Chama de abominável consultar mortos. O que você acha disso então? E profeta que, por exemplo, diz que o sábado foi abolido. E que hoje o dia de repouso bíblico seria o domingo. Nós já estudamos isso, você sabe que não. Você sabe que o sábado é o memorial da criação de Deus. E ninguém pode mudar o aniversário de uma pessoa. Imagina que eu dissesse assim, pastor Vinícius, que dia você faz aniversário mesmo? 21 de fevereiro. Hã? 21 de fevereiro. Aí eu chego para o pastor Vinícius e falo assim, pastor Vinícius, a partir de hoje, o seu aniversário vai ser no dia 22 de fevereiro. Você aceita isso? Não adianta nem ele aceitar, né? Porque não vai mudar o fato é que ele nasceu naquele dia, não no que eu estou determinando. Mas alguns fizeram isso com o aniversário da Terra, do planeta Terra.
O memorial da criação do planeta Terra, ou da vida no planeta Terra, é o 7º dia da semana, é o sábado. O ciclo nunca foi alterado. Mas tem pessoas que disseram assim, né? Infelizmente no seio cristão, inclusive. E ainda reverberam essa mentira, né? E ainda continuam falando isso. Não, mas foi mudado. Como é que você pode mudar o aniversário de alguém? Não pode também mudar o aniversário do planeta. Então, se vier um profeta dizendo que o sábado foi abolido, como pode ser profeta de Deus? Se todos os profetas da Bíblia guardaram o sábado, se todos os patriarcas guardaram o sábado, se Jesus guardou o sábado, se Paulo, após a morte e ressurreição de Jesus, guardou o sábado, se na nova terra, como vimos já, Isaías 65, 66, finalzinho do capítulo, se na nova terra guardaremos o sábado, como podem profetas de hoje dizerem o contrário disso? Não aceite. Ah, não é o que entra pela boca do homem que contamina, é o que sai da boca dele. Está certo, Jesus disse isso mesmo. Mas o assunto ali não era dieta, não era comida. Se não é o que entra pela boca que contamina, pode fumar, até maconha. Não é pela boca que entra? Se não é o que entra pela boca que contamina, pode tomar veneno. Você percebe que não tem nada a ver com alimentação? Profeta que usa esse texto fora de contexto para dizer que pode comer carne de porco, que pode tomar cerveja, que pode comer frutos do mar, que pode... Entendeu? Não pode ser de Deus. Porque Deus deixou regras claras para que tenhamos saúde, para que tenhamos uma mente clara. Já estudamos isso aqui nessa série também. Deus deseja que tenhamos saúde integral e uma mente clara para discernir entre a verdade e a mentira, para nos orientarmos enquanto aguardamos a volta de Jesus, num tempo em que soprarão muitos ventos de doutrina. E o diabo quer nos entorpecer com alimentos físicos ou, como já vimos, né, alimentos intelectuais, midiáticos, né? Não aceite profetas que dizem que Jesus veio purificar o porco e não o ser humano. Jesus veio morrer pelo ser humano, não para purificar o porco. Animal de estimação é uma coisa, comida aí já é outra, né? Então, cuidado com profetas que negam a palavra de Deus, que pregam coisas contrárias à palavra de Deus. Mais um detalhe importante. Um profeta, quando está em visão, durante uma visão, naturalmente que então não é o sonho, né? É aquele que está acordado. Acontecem alguns fenômenos físicos. O diabo poderia simulá-los? Talvez até sim. Por isso que nós temos que ver todo o pacote, né? Todas as orientações. Mesmo que aparecesse alguém simulando esses sinais de uma visão, aí você tem que analisar o todo, né? Tá, ele está ali se comportando fisicamente como um profeta de visão, mas falou bobagem, não está na Bíblia. Pronto, acabou. Nós temos que ter todo o quadro aqui, né? No que diz respeito a assim, os fenômenos físicos, quando está em visão profética, o homem ou a mulher fica com os olhos abertos, alheio ao que se passa ao redor. Os textos todos estão na tela, os exemplos bíblicos, tá bom? Ele está vendo coisas, por isso chama visão. Eu não sou profeta, então não sei como é que funciona isso, se é um telão, se é uma projeção 3, 4, 5D, não sei. Eu sei que é uma coisa espantosa, porque profetas como João do Apocalipse tiveram dificuldades até para escrever o que viram. Porque é assim, né? Você já sabe como é que funciona, né? Deus dá o conteúdo, Deus dá a visão e o profeta escreve com suas palavras. E muitas vezes é bem difícil, eu imagino, né? A gente que trabalha com texto o tempo todo, mesmo tendo recursos modernos do século 21, teria dificuldades para descrever certas cenas que Deus mostrou para os profetas. Então ele vê. Outras pessoas em volta não veem o que ele vê. Daniel é um caso. Paulo, quando teve a visão de Cristo, né? Aqueles que estavam com ele não viam nada, estavam assustados, e ele estava vendo ali Jesus. O profeta vê, sente e fala, ele interage, ele escuta, ele participa daquele momento. Alguns até têm dúvidas se estavam lá mesmo ou se foi apenas um pensamento, como Paulo diz, eu estive no terceiro céu, não sei se pessoalmente ou se só em pensamento. Deve ser algo fantástico, né? E o profeta não respira enquanto está em visão. Essa é difícil de imitar, hein? Ele não respira enquanto está em visão. Daniel 10, 17. Deus o sustenta com o seu poder sobrenatural. Geralmente o profeta, quando recebe uma visão de Deus, ele desmaia, ele não suporta essa carga. E Deus vai lá e toca e o sustenta e o levanta com o seu poder sobrenatural. Esses são os fenômenos de um profeta em visão. Certo?
mas que não devem ser o único critério. Tudo que eu até aqui falei para vocês deve compor esse teste, né? Vamos lá então, Ana. De novo, leia para mim Mateus 24, 24. Eu já li esse texto, mas eu quero que a gente leia de novo para analisar um detalhe importante. Repito, é o sermão profético de Cristo. Tem que ver com a volta de Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que vocês acham se eu dissesse assim, ó? Irmãos, amigos, cuidado com as notas falsas de R$13. O que vocês me diriam? Hein, Ana? Cuidado com as notas falsas de R$13. Você ia dar bola porque eu falei? Não existe, né? Não existem notas falsas de R$13, nem a verdadeira. Comparando, não faria sentido Jesus dizer assim, ó, cuidado com os falsos profetas que se levantarão nos últimos dias, se não houvesse o verdadeiro. Concorda comigo? Bastaria dizer assim, ó, não aceito nenhum, pronto, acabou. Todos serão falsos. Mas o próprio fato de Jesus dizer cuidado com os falsos, mostra, por tabela, que haveria o verdadeiro. E que nós teríamos que conhecer todas essas informações para poder discernir entre um e outro. Então vejamos agora, Ana, Apocalipse 12, 17. Quais são as duas características da igreja verdadeira de Deus na profecia? E quando eu falo igreja verdadeira, não estou dizendo que não haja pessoas sinceras, povo de Deus, em todas as igrejas. Jesus mesmo disse, né, que um dia haverá um só rebanho e um só pastor, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Portanto, antes de Cristo voltar, o povo dele, daqui e de qualquer lugar do planeta, em qualquer igreja ou fora delas, ouvirá a voz dele, esse clamor, esse convite, e se unirão todos ao redor da verdade. Isso não é ecumenismo, tá? O ecumenismo, ele pressupõe o seguinte, olha, venham todos para cá, mas cada um creia no que quiser. Debaixo do nosso guarda-chuva, todas as crenças são aceitas. Não. Jesus é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Existe uma verdade, é bíblica. Então as pessoas que ouvirem esse apelo, essas verdades, como você está ouvindo já ao longo desses dias, nesta série, Deus vai convidar você também a se unir a um povo que está se preparando para a volta de Jesus. Então, repito, ao eu dizer que na Bíblia há uma igreja, não estou dizendo que pessoas que pertencem a outras igrejas estão perdidas, que não são povo de Deus. Não. O próprio Apocalipse, no capítulo 18, traz um convite forte ali. Eu ouvi esse convite há 30 anos. Eu atendi esse convite, em que Deus fala assim, saia dela, povo meu. De onde? De Babilônia. Saia dela, povo meu, para não participares dos pecados de Babilônia. Percebe? Lá em Babilônia, no Apocalipse, esse símbolo, no Apocalipse, Babilônia, simboliza a confusão religiosa que há no mundo. Esse monte de dogmas e doutrinas falsas. Lá em Babilônia, há povo de Deus. Sai dela, povo meu. Vem para o aprisco. Vem para a verdade da palavra de Deus. Esse é o convite que ele faz. E na Bíblia, no Apocalipse, como esse povo é identificado? Basicamente por duas coisas, e a Ana vai ler agora. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí estão as duas características do povo que o diabo, que é o dragão, odeia. Mulher, em profecia apocalíptica, representa aí, basicamente, igreja. Então, o dragão irou-se, Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra contra o restante, é um pequeno povo, é um remanescente fiel, o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos, fica fácil, já sabemos quais são, né? Até estudamos aqui um por um, em Êxodo capítulo 20. Mas o que é o testemunho de Jesus? Aqui em Apocalipse 19, verso 10, eu vou ler aqui o finalzinho do verso, porque no começo João diz que ele teve ali uma visão de Gabriel, ele viu a glória do anjo, se ajoelhou perante ele, o anjo falou, não faça isso, levanta que eu também sou um servo como você.
Ninguém deve ser adorado. É pecado se prostrar diante de anjos e homens. Só Deus merece nossa adoração. E aí, o anjo diz assim, ó. Eu vou ler todo o verso, parte do verso aqui. Ó. Não faça isso quando ele se prostra. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora fica fácil. Aplicando esse conceito a Apocalipse 12, 17, fica assim. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, esse pequeno povo que aguarda Jesus voltar, porque o contexto ali é o fim da história. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que segundo Gabriel é o espírito da profecia. Então a igreja de Deus nos últimos dias, o povo de Deus nos últimos dias, ele guarda os mandamentos da Bíblia e tem o dom de profecia, o espírito de profecia, que vem lá dos primórdios, né? Lá de trás, passando por todos os profetas e culminando aqui nos dias que antecedem a volta de Jesus. Está claro até aqui? O povo de Deus tem várias características, mas ali nesse texto especificamente são duas, e duas muito importantes. Guarda os mandamentos de Deus. Se não guardam os 10, lamento, mas como igreja, não está representada aqui na Bíblia. Ok, guarda os mandamentos, mas não tem o dom de profecia, também não se enquadra ali. Tem que ter o verdadeiro dom profético e tem que guardar os 10 mandamentos como estão na Bíblia. Aí sim, é identificado como povo remanescente de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, Ana, e eu vou ler Apocalipse 22, 7. Nós temos aqui textos bastante importantes também. Apocalipse 22, verso 7. O que diz lá em Crônicas, Ana? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Creiam nos profetas do Senhor, não nos falsos, e vocês serão bem-sucedidos. As coisas darão certo para vocês. Vocês terão bênçãos. E aqui no finalzinho do Apocalipse, Deus de novo apela: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O dom profético é importante, especialmente pouco antes da volta de Jesus. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21, Paulo basicamente diz: não desprezem as profecias, analisem tudo e retenham o que for bom. Olha que conselho importante, gente. O contexto é de profecias, tá? Não vai sair por aí agora lendo tudo que é coisa que você encontrar pela frente, ou assistindo qualquer coisa que você encontrar. Tem gente que usa esse texto de modo descontextualizado para justificar seus gostos duvidosos em termos de produções culturais, né? Não é isso. O contexto aqui é profecia. Não desprezem as profecias, mas analisem. É o que estamos fazendo até agora. Analisem à luz da palavra de Deus. E se for bom para você, se for de Deus, retenha, guarde. Por que eu pus essa foto aí na tela? Qual é o nome dessa senhora? Ellen Goldwhite. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui talvez não seja grandes novidades, né? Mas talvez para alguém que está assistindo e vai assistir a gravação depois, pode ser uma novidade, como foi para mim há 30 anos. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Deus nos presenteou com uma profetisa no século XIX e começo do século XX. Isso é forte, né? É. E aí o que você faz com uma revelação dessa? Aceita de cara? Joga fora de cara? O que a Bíblia nos ensina? A provar, a estudar, a analisar. E há 30 anos eu tenho feito isso e cada vez mais eu fico maravilhado
com as instruções, com as orientações que Deus concedeu a essa inicialmente jovenzinha de 17 anos. Era uma adolescente quando teve sua primeira visão profética. Teve várias visões proféticas, depois mais idosa teve sonhos, não é o que diz Joel. A Bíblia não diz para a gente que o dom profético permaneceria? A Bíblia não diz para a gente que o dom profético seria concedido nos últimos dias? E que uma das características da última igreja seria o dom profético também? Então, quem é mais obediente ao mapa chamado Bíblia? Aquele que diz, eu não quero saber de mais nenhum profeta depois de João Batista ou depois de João do Apocalipse? Ou aquele que diz, eu aceito que possa haver profeta de Deus, porque a Bíblia diz que sim, haverá um profeta de Deus para nos conduzir em segurança até o fim e nos conduzir à Bíblia, que é o verdadeiro mapa. Quem é mais obediente à Bíblia? Quem rejeita ou quem aceita depois de estudar e de comparar? Percebe? Porque eu quero ser fiel à palavra de Deus, porque eu creio no sola escritura, eu aceito Ellen White como uma profetisa não canônica. E você já conhece o conceito. Não é uma segunda Bíblia. Ela escreveu muitas coisas inspiradas, mas não são segunda Bíblia. É uma profetisa da categoria de não canônica, como João Batista, como Hulda, como as filhas de Filipe, certo? É uma bênção ter esse presente dado por Deus ao seu povo, à sua igreja. Aqui no Brasil talvez não seja tão conhecido isso, né? Mas Ellen White, na história norte-americana, ela é reconhecida como uma figura muito importante. Mesmo por quem não a aceite como profetisa, mas há um reconhecimento de que ela foi uma grande mulher à frente de seu tempo. Como oradora, palestrante, escritora, é uma das escritoras mais traduzidas em todo o mundo. Escreveu mais de 100 mil páginas. É um tremendo de um legado literário. E alguns anos atrás, em 2014, uma revista de um instituto muito importante lá nos Estados Unidos, chamado Smithsonian Institute, publicou a lista dos 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. É interessante isso aí, viu? Nessa lista aí, da Smithsonian Magazine, estão ali nomes como Martin Luther King, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson, aquela famosa entrevistadora Oprah Winfrey e também, quem mais? Ellen White. Pessoas aqui no Brasil que não conhecem a história dessa mulher e que a menosprezam de imediato é porque não conhecem realmente, não sabem quem foi ela. Outra informação interessante aqui, ó. A imprensa da Universidade de Oxford, não é qualquer uma, hein? Uma das melhores do mundo. A Oxford University Press publicou esse livro aí na tela, ó. Ellen Harmon White, uma profetisa americana. Uma universidade não confessional publica um livro acadêmico tratando Ellen White como uma verdadeira profetisa. Não é interessante isso? Quem não a conhece, a menospreza. Quem sabe quem foi, fica no mínimo espantado com coisas que ela escreveu lá no século XIX. Ela falava, por exemplo, sobre as correntes elétricas do cérebro, num tempo que ninguém tinha a menor ideia disso. Ela orientou esse povo com respeito a um tipo de dieta e de comportamento nutricional que agora as pessoas estão concluindo que é tudo certo mesmo, lá no século XIX. Fez algumas previsões que se confirmaram, terremoto de São Francisco, por exemplo. Para você que duvida, eu não posso dizer outra coisa senão leia, conheça. Se você encontrar alguma coisa no que ela escreveu que é contrária à palavra de Deus, descarte, não perca o seu tempo. Mas se você perceber que ela é uma profetisa inspirada por Deus, pensa no presente que isso é. De termos tantas orientações sobre saúde física, mental, espiritual, sobre como administrar nossas famílias, nossos lares. Ela escreveu muito sobre família, sobre educação. A educação adventista é a segunda rede educacional religiosa maior do mundo. Só perdemos para a católica, que tem milhares de anos. A nossa tem pouco mais de 100 anos.
Como assim? Como é que vocês têm tudo isso? Hospitais, clínicas e escolas. Vocês são mais inteligentes que os outros? Não, não somos. Mas tivemos uma profetisa entre nós, que nos orientou com respeito a muitas coisas, e a igreja procura seguir essas orientações, e por isso as bênçãos de Deus vêm. Se você não conhece, eu convido você a conhecer. Deus ainda fala. É maravilhoso saber disso. Em todo estudo que fazemos aqui, nós tomamos decisões. Você já sabe disso. E a decisão que Deus nos propõe para esta noite é a seguinte: creio que o dom de profecia foi dado por Deus para orientar seu povo. Acredito que assim como Deus usou a muitos no passado, usou também Ellen White como sua mensageira do tempo do fim. Decido dar atenção aos seus escritos e principalmente às mensagens proféticas contidas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quantos aqui querem dizer: Senhor, muito obrigado, porque usaste homens e mulheres para nos abençoar, nos orientar e nos conduzir em segurança até o fim da viagem. Quantos são gratos a Deus por esse dom, por esse presente? Louvado seja Deus. Eu também sou grato ao bom Deus por esse grande presente. E o que você faz com o presente? Você desembrulha e usufrui. Desembrulhe esse presente. Tome tempo para conhecer a mensagem dos profetas. Quero convidá-los a fechar os olhos para termos uma oração. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque, por meio de Tua palavra, Tu nos conduzes em segurança pelo caminho que leva até a volta de Cristo. A Bíblia é o nosso mapa, é a nossa suprema regra de fé e prática. Obrigado também porque na Bíblia nós aprendemos que Tu nunca deixaste o Teu povo sem orientações importantes para a caminhada dele. Então nós te agradecemos porque no momento certo, no tempo certo, Tu suscitaste, Tu despertaste uma serva especial, assim como foram os demais no passado, a irmã Ellen White. Obrigado porque Tu a usaste como autora, como pregadora, e essas mensagens chegaram até nós e tem sido uma bênção. Obrigado porque por meio dos escritos dela somos conduzidos à Bíblia, porque ela exalta o tempo todo a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. E nós te agradecemos, Senhor, por esse presente. Se há alguém que duvida do ministério profético de Ellen White, eu te peço a Deus que Teu Santo Espírito ajude essa pessoa a, sem preconceitos, ler, comparar, analisar, julgar tudo e reter o que for bom e estiver de acordo com a palavra de Deus, como Paulo nos orienta. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, ajuda-nos a encontrar mais tempo para ler, estudar e colocar em prática aquilo que aprendemos por meio dos profetas. Nós oramos e te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.